A história do Talibã. O Talibã, que na língua pastó significa estudantes, é um movimento político fundamentalista islâmico de Al-Bandi e uma organização militar no Afeganistão. A ideologia do Talibã é uma combinação de uma forma inovadora da lei Sharia, baseada no fundamentalismo de Al-Bandi e no islamismo militante, combinada com normas sociais e culturais do povo pastó, porque a maioria dos talibãs pertencem a esse povo. Os talibãs fazem parte do cinturão do Alcorão de Kandahar. Depois de acabarem os seus estudos nas madraças, eles ocuparam posições importantes na sociedade. Isto, juntamente com a ausência do Estado, permitiu a criação de um serviço civil islâmico. Em 1978, após a Revolução de Saur, a República Democrática do Afeganistão, apoiada pela União Soviética, foi estabelecida. Os seus líderes iniciaram uma campanha marxista contra líderes religiosos, e apesar da Revolução Iraniana, que ocorreu no mesmo ano, estar a espalhar ideias islamistas militantes, a campanha continuou. Em março do ano seguinte, a insurreição de Herat começou e espalhou-se rapidamente pelo interior da região ocidental do país. Eventualmente, uma insurreição maior por parte dos Mujahideen começou e quando a União Soviética invadiu o Afeganistão nesse mesmo ano, os Mujahideen lutaram contra as forças soviéticas. Durante os anos 80, a CIA e os Interservícios de Inteligência do Paquistão, ou ISI, financiaram e providenciaram armas para os Mujahideen. Os ISI também recrutaram fundamentalistas islâmicos para lutar contra os soviéticos. Este apoio do Paquistão deveu-se à agenda político-religiosa do então presidente paquistanês, Muhammad Zia-ul-Haq. Zia e o então líder dos ISI, Akhtar Abdur-Rahman, apoiaram a construção de várias madraças, onde muitos dos líderes séniores do Talibã estudaram. Estas madraças ensinavam políticas islamistas misturadas com os ensinamentos do movimento conservador de Al-Bandi. Elas também receberam financiamento de mecenas da Arábia Saudita e de outros estados árabes do Golfo Pérsico. Durante o vácuo de poder criado pela retirada soviética em 89, o país caiu em guerra civil e foi despedaçado pelas várias facções dos Mujahideen. Depois da queda do regime de Muhammad Najibullah, vários mulás da região de Kandahar, incluindo Muhammad Omar, Muhammad Ghus, Hassan Akhund e Muhammad Rabbani, começaram a discutir a situação da região. Este grupo pretendia restaurar a paz, desarmar a população, impor a Sharia e fazer avançar políticas islamistas. Sendo que a maioria deles eram estudantes de madraças, o nome Talib foi considerado apropriado. Durante a primavera e verão de 94, uma pequena milícia talibã emergiu ao pé de Kandahar. Esta foi rapidamente reconhecida por vários líderes pastós e Muhammad Omar foi eleito como líder do movimento. Durante o seu início, o Talibã estava presente nas regiões de Kandahar, Helmand e Horuzgan, e a maioria dos seus membros eram pastós da tribo do Rani. Eles também desfrutaram de uma boa vontade enorme por parte dos afegãos, pois estes estavam cansados da corrupção, brutalidade e das lutas incessantes entre os Mujahideen. Cerca de 20 mil estudantes afegãos das já mencionadas madraças paquistanesas juntaram-se ao Talibã. Estes eram na maioria jovens, órfãos e doutrinados pelos mulás fundamentalistas e com poucas perspectivas para o seu futuro. As primeiras operações militares do Talibã começaram em outubro de 1994, quando os seus soldados, apoiados pelo Paquistão, conquistaram a cidade de Kandahar e as províncias vizinhas. Depois da queda de Herat, em setembro do ano seguinte, toda a parte sul do país era controlada pelo Talibã. Nos próximos 3 meses, o movimento conquistou 12 das 34 províncias do país. Na primavera de 96, Omar convocou uma assembleia de líderes pastó. Esta ratificou como Miramolim, em português, comandante dos fiéis, e Omar declarou o Emirado Islâmico do Afeganistão como uma jihad contra Ahmad Massoud. Em agosto do mesmo ano, o Talibã atacou a cidade de Jalalabad, possivelmente com o apoio de Osama Bin Laden, indivíduos sauditas e do Golfo, máfia local, traficantes de heroína e dos ISI. De seguida, avançaram sobre Cabul, que, a 26 de setembro, foi abandonada por Massoud, que recuou para o Vale de Panjshir, onde semanas depois fundou a Aliança do Norte. Após a conquista da capital, o presidente Muhammad Najibullah foi executado, o Talibã recebeu um novo nível de prestígio e o país ficou ainda mais dividido pelo sectarismo. A resposta internacional ao avanço do Talibã foi mista. De um lado, o Paquistão e a Arábia Saudita reagiram positivamente ao sucesso do movimento e,
juntamente com os Emirados Árabes Unidos, reconheceram o governo talibã. A Rússia, Índia e Irão reagiram negativamente, os dois primeiros devido a motivos políticos e o último devido a motivos religiosos. Apesar da guerra continuar no norte, o Talibã começou rapidamente a consolidar o seu poder através de várias medidas. Na área religiosa, a lei da Sharia foi imposta. Esta retirava vários direitos aos afegãos. Vários artefactos culturais considerados politeístas foram destruídos e até algumas festividades religiosas locais foram proibidas. Todas estas mudanças foram postas em prática pela polícia religiosa, um conceito emprestado dos sauditas. As mulheres foram proibidas de trabalhar, exceto em setores que eram precisas, de usar roupa considerada estimulante e atraente, como o chador iraniano, de ir a escolas de educação mista e foram obrigadas a usar a burca. Apesar de controlar a maioria do país, o Talibã via o norte como a prioridade, pois esta região continha mais de 60% dos recursos agrícolas e 80% dos recursos industriais, minerais e de gás natural do Afeganistão. Entre 1996 e 2001, o Talibã avançou sobre o norte e durante o início deste avanço, o movimento experienciou vários sucessos, porém, muito rapidamente, o movimento também começou a experienciar várias derrotas e em apenas 10 semanas, o Talibã sofreu mais de 3.000 baixas e 3.500 talibãs foram presos. Omar pediu a chegada de mais estudantes das madraças e cerca de 5.000 responderam ao seu pedido. Com esta luta no norte do país, a guerra civil do Tajiquistão acabou, devido ao medo do Talibã. A Aliança do Norte começou a receber apoio da Rússia e do Irão e declarou Mazar como a sua capital. Durante o avanço talibã, vários civis foram massacrados. Por exemplo, na cidade de Mazar, mais de 8.000 civis foram executados e grupos étnicos como os uzbeques, tajiques e azaras também foram massacrados. Após a invasão norte-americana do Afeganistão em 2001, cerca de um quinto dos talibãs foram mortos e Omar foi obrigado a fugir para o Paquistão. Quando os líderes talibãs fugiram para o Paquistão, o apoio do último começou a diminuir e o movimento estava totalmente desorganizado. Em 2002, os líderes começaram a reorganizar-se e nesse mesmo ano, apesar de não obedecerem aos líderes, vários grupos de talibãs começaram a operar no Afeganistão. No próximo ano, vários grupos começaram a aceitar líderes e a província de Nangarhar tornou-se no novo centro da atividade talibã. Um conselho de líderes também foi estabelecido a 14 de março, que incluía Abdul Ghani Baradar, Dadullah e Akhtar Mansour. Apesar deste ressurgimento, a atividade talibã ficou limitada ao leste do país. Só em 2005 é que o combate começou a intensificar-se. O Talibã começou a expandir-se além do Afeganistão e na eleição parlamentar de 2005, cerca de 30 a 40 distritos foram impossibilitados de votar graças ao movimento. Esta intensificação viu-se ao financiamento dos ISI, de cerca de 30 milhões de dólares e no próximo ano o movimento lançou um novo avanço. A 29 de fevereiro de 2020, os Estados Unidos assinaram em Doha um tratado de paz. Isto incluía a retirada de todas as tropas americanas e da OTAN, uma promessa do Talibã de impedir a Al-Qaeda de operar em áreas do seu controle e conversas entre o Talibã e o governo afegão. Os Estados Unidos também concordaram em retirar todas as suas tropas do país dentro de 14 meses depois de julho, se o Talibã mantivesse as suas promessas. O acordo foi apoiado pela China, Rússia e Paquistão, apesar do governo afegão não estar incluído. Nos meados de 2021, a maioria das forças norte-americanas já tinham saído do país, e a 1 de maio, o Talibã começou uma ofensiva contra as forças do governo afegão. Este último caiu a 15 de agosto, quando Cabul foi conquistada pelo Talibã, e a 30 do mesmo mês, as últimas tropas norte-americanas saíram do país. A guerra do Afeganistão acabou.